Boa noite mais uma vez, dando continuidade para essa entrevista aí fantástica, viu? Boa noite, Thalita. Esqueci da sua pergunta não, viu, Thalita? Boa noite, meu amor, Thaís Fidelis, te amo. Thalisson, Iago, aguardando o professor, Daniele, minha mãe Yolanda. Ok, aguardando o Yuri, Matheus, boa noite, Thales, Calduro Temes, boa noite. Obrigado aí por estarem acompanhando as lives. Aguardando mais uma vez o professor Yuri, professor e amigo aí. Relato bem legal, bem sincero, né? E bem leve. Acho que é isso que a gente está precisando nessa pandemia, de algo bem motivacional. Ele já mandou aqui, já coloquei para transmitir, aguardando aqui a segunda parte. Thiago Mafra, meu amigo, um abraço. Vamos lá, Yuri. Yuri, passando aqui, eu abri uma caixa de perguntas, teve duas perguntas lá bem interessantes, uma do Felipe, eu não sei se ele vai acompanhar agora ou no IGTV, que é um seguidor já bem interessado, que já tem um tempo que tá me seguindo, e a Thalita. E ambos perguntaram sobre dicas, se você pode repassar de dicas por fases, né? A Thalita falou da primeira e segunda fase e o Felipe da terceira fase, sentença. Se você puder falar de uma forma mais sucinta, o que você acha interessante do estudo por fases, né? Pode ficar bem à vontade. Claro. Wagson, claro que existem algumas particularidades, né? Claro que tem aquela situação do TRT 15, a prova do solto maior, mas como regra, a prova objetiva ela se pauta na legislação e na jurisprudência consolidada, ou pelo menos uma jurisprudência pacificada dos tribunais, sobretudo superiores. Então, para efeito de prova objetiva, você precisa realmente fazer um planejamento, tudo em estudo é planejamento, né? Você tem que ter um planejamento em que você vai inserir o estudo para a objetiva, o estudo para discursivo, o estudo para sentença. Mesmo num período sem prova, faz uma sentença por mês, né? Mas você tem que colocar as fases dentro do seu planejamento. No estudo de discursiva, você pode estudar uma temática e depois tentar resumir em 30 linhas no formato de uma questão a ser respondida. E a objetiva, você precisa realmente ler a legislação ou intercalar isso com a resolução de questões. Resolve a questão, vê o que está errado, estuda um capítulo. A questão objetiva falava sobre férias. Estuda todo o capítulo de férias na legislação e, eventualmente, dali você pode até ficar com algumas dúvidas. Estuda, então, na doutrina, a parte de férias e depois tenta responder alguma questão discursiva sobre férias. Enfim, você passar pelas fases, você concentrar as fases dentro de um planejamento em que você estude todas essas fases. A fase objetiva realmente é letra de lei, súmula J, jurisprudência, acompanhar as notícias, né? Dar importância, sobretudo, às da SBDI 1 e SBDI 2, e resolver questões. Já na discursiva, você precisa estudar o tema e, de preferência, praticar. Se propor a responder questões em até 30 linhas, se você quer ser juiz do trabalho, porque é a regulamentação do concurso nacional. E aí você precisa aprender, né? Você precisa criar métodos. Aquela ideia do brainstorming, de você colocar as ideias e você colocar um roteiro antes de começar a escrever. Sim. Porque senão você vai se perder. Aí você não vai, tá no meio da resposta, eles não, eu estou na introdução. Eu, no começo mesmo da minha carreira concurseira, já fiz isso. Então a gente aprende aí com os erros ou aprende com os exemplos dos que erraram, né? A pedagogia, muitas vezes, a melhor pedagogia, muitas vezes, é o bom exemplo. Então, Sim. escutar o erro dos outros é importante.
E aí você pode estudar para discursiva assim, estudando o tema e depois resumindo a questão em 30 linhas. E uma vez por mês, pelo menos, aí, faz uma sentença. Porque não vai ajudar só você a saber fazer sentença. Vai ajudar a desenvolver um raciocínio jurídico rápido, vai ajudar a rever alguns pontos obscuros, discussões que só lendo letra de lei você não vai observar, vai dar um leque mais amplo, né? Vai dar um leque maior. Eu acho que uma coisa do concurso complementa a outra. E aí a fase oral você deixa para estudar realmente um pouco mais lá para frente, né? Não tem essa necessidade de você já estudar, até porque com o concurso nacional tá uma coisa bem espaçada e você vai ter que muito mais treinar o verbalizar, que envolve Sim. competências emocionais e também neurociência, linguagem corporal, do que propriamente o conteúdo jurídico, que você já tem que ter ao chegar na Sim. prova oral. E aproveitando sua audiência aí, viu, Yuri? Para quem não sabe, eu tenho um livro pela Juspodium que é sobre carreira da magistratura do trabalho. É da coleção Aprovados, de coordenadoria da querida Mila Gouveia. E é um relato da carreira, bem franco, bem sincero, sobre Legal. as minhas experiências e também de dicas para concurso. Tem dicas por fase, dicas gerais, e traça um panorama geral da carreira, dos desafios da carreira e do que tem de benefícios da carreira também. É bem legal. Eu tentei pegar seu depoimento para colocar no livro, mas não deu certo. Eu acho que é a correria do dia a dia, mas quem sabe para uma segunda edição eu te cobre aí futuramente. Pode cobrar, pode Yuri, cobrar. Compromisso público. E tá parabéns pelo ótimo. livro. Ele chegou a esgotar também, né, Wagson? Esgotou, tá na segunda tiragem, sabe? E assim, Legal. o projeto era para acontecer antes do concurso nacional. Ela me cobrou, fiquei quase uns 2 anos, porque eu me atrevi a fazer um mestrado aqui, e isso me tirou muito tempo, inclusive até para o blog, sabe? Quando você vai para essa carreira acadêmica e volta a ser aluno na academia, é bem complicado ali, é muito seminário, é muito artigo científico, é muita produção, aula muito assim, custosa, desgastante, mas no final foi fantástico. Tanto que teve uma extensão lá na Espanha, né, na Faculdade de Alicante, foi incrível, fiz muitos amigos, mas os projetos paralelos de dar aula, né, para pós-graduação, para cursos jurídicos e para escrever ficaram um pouco em segundo plano. Né? Até porque você também é pai, né? Você tem 2 crianças aí, eu também tenho 2 crianças, a gente tem que se virar nos 30, né? Ser pai, juiz e ainda se atrever a dar aula e a escrever. Mas eu acho que no final das contas, essas outras atividades, principalmente dar aula e escrever, traz um arejamento, né, para as decisões, né? Isso eu acho que é muito salutar, principalmente para o jurisdicionado. Não sei se você sente isso. Dá uma potencializada no que você Dúvida, faz, né? sem dúvida. E O magistrado ele precisa muito respirar ares, oxigenar a cabeça, até para ele entender as pessoas, entender o meio que o cerca. Eu também sou dessa perspectiva. Por exemplo, lá em João Molevade, com marca Receita, só para citar a última, eu estava lá, terminava minhas audiências, na terça de noite tinha o futebol dos advogados, eu ia. No começo, eu sentia um certo temor reverencial, assim, né? Ninguém chegava forte assim em mim e tal, eu dizia, ó, se vocês não vierem aqui também para me tratar como qualquer um outro aqui, né? Como igual a todos, não fizer falta forte em mim, eu não vou mais vir, não, porque eu tô aqui para ser realmente competitivo no futebol, tal, para colaborar aqui, e não para ser uma pessoa diferente. Aí logo depois, Wagson, eu saí, eu peguei um corredor pela direita, eu saí no flanco, com velocidade. O advogado chegou com uma tesoura. Eu olhei para ele e disse, não, foi você que pediu. Eu disse, não, não precisa tanto também, né? não Pode ser exagera. normal, né? Assim você vai me machucar e amanhã eu não faço sua audiência lá, pelo amor de Deus. Mas brincadeira à parte, faço isso, eu ia na academia Quality, você viver como um ser humano normal e você conhecer a realidade, você conhecer os meios. Exatamente. Eu também sou daqueles que, tô em dúvida, eu julgava lá processos da Vale de maquinista. Estação ferroviária é uma Sim, coisa assim, muito diferente. Aí eu tinha dificuldade, Wagson, também sobre as minas da sim. Vale,
dificuldade de fazer instrução, o pessoal, as testemunhas falavam linguagem que eu não entendia muito bem. Aí eu fui fazer uma inspeção no judicial, no processo, e me ajudou muito a compreender a realidade. Inclusive está registrado no Instagram, né? Para quem tiver interesse, olhar um pouco na linha do tempo. Eu acho que eu coloquei uma foto lá algumas fotos lá desse momento aí, desse dia. Muito interessante mesmo. E a realidade também, né? Entender, por exemplo, a nossa realidade em que hoje eu acordei 5 horas da manhã, porque a Maria Eduarda acordou, perdeu o sono e não quis mais dormir. Então, isso ajuda a compreender, às vezes, situações que são refletidas lá no trabalho, situações principalmente em relação às mulheres, né, com dupla, com tripla jornada. A gente precisa conhecer a realidade. Não, ótimo, Yuri. Eu comungo dessa mesma diretriz sua, de conhecer principalmente a localidade, de ambientar, né? Às vezes você, como juiz substituto, fica naquela condição de volante, não dá tempo de olhar para o jurisdicionado ali de uma forma diferenciada. Mas o pouco que a gente faz, mesmo que de forma telepresencial, nessas mídias sociais, ajuda bastante e incrementa nossa prestação jurisdicional. Yuri, passando aqui um pouquinho adiante, eu acho que tem uma pergunta da Thalita. Isso aqui é mais especulação. Eu acho que nem eu, nem você temos essa informação da volta efetiva, né, dos concursos regionais. O que a gente tem é uma autorização, né, de que o concurso nacional ele é facultativo, a adesão, ele deixou de ser obrigatório, mas não se sabe ao certo se teremos concursos regionais ainda. Às vezes, cogita-se, né, que teremos alguns regionais, principalmente de tribunais de grande porte, ante a necessidade de preenchimento dos claros, né, dos vazios, mas a gente não tem nada certo e preciso, né? Acredito que seria uma especulação. Não sei se você tem uma informação a respeito disso, o que você acha? Eu tenho informação preciosa, Wagson. É mesmo? Informação preciosa de primeira mão aí para os seus seguidores. Que é isso? E meu amigo, é uma bomba. É uma bomba. Vai abalar as estruturas da República. Se você quiser saber a resposta, sexta-feira tem um aulão do PJECAL, que eu vou contar lá para vocês. Essa é boa. Que marketing barato, hein, Wagson? Brincadeira. Não, isso aí seria pura especulação, né? Não tem realmente como falar. É complicado que voltem os concursos regionais, até por já ter sido dado o passo da nacionalização. O concurso regional, digamos que sempre foi o mais palpável, era o da segunda região, mas a segunda região teve tantos cargos disponibilizados com o concurso nacional que fica difícil imaginar essa alternativa, né? Mandar um abraço aqui, Wagson, antes de te passar a palavra, para o Vinícius Taveira, juiz do trabalho lá em Campinas. Do Hierarquia Dinâmica, né? Hierarquia Dinâmica, muito bom. Eu fiz uma live com ele. Fez uma live com ele? Legal. Sim. Conteúdo de qualidade. Muito bacana mesmo. E passando aqui, Yuri, para uma outra etapa aqui da live, queria saber da sua experiência como juiz, se você pode compartilhar aqui como foi a sua primeira audiência, se você se recorda, se ela foi uma audiência tensa, se foi tranquila, foi do jeito que você esperava. A primeira audiência foi na 7ª Vara do Trabalho de Campinas, provavelmente às 13h38, marca esse horário. Não foi 13h38, tá? Mas foi ali de tarde, foi no começo da tarde. E foram aquelas audiências em que os juízes eles são colocados para fazer uma audiência na pauta de um colega titular, né, para ele acompanhar e tudo. E tem muita gente que acaba, por ser a primeira, ficando muito nervoso, porque assim tá lidando com o novo, com o desconhecido. É uma situação, eu brinquei, mas situação do PJ-Calc, tem gente desesperada, porque não sabe como é que faz os cálculos com o PJ-Calc, e a partir de 1º de julho é obrigatório. Por isso que eu estou fazendo um curso lá com o professor Fabrício. E aí tem muita gente que assim, advogava, mas nunca abriu o Audi, não sabe mexer no Audi, nunca teve ali na posição de juiz, nunca teve daquele lado ali da mesa, que eu acho que nem devia ter lado, uma mesa redonda seria melhor, para a gente dar essa dimensão de que todos são protagonistas, que você tem uma democratização do processo. Mas eu fiz essa audiência na 7ª Vara de Trabalho de Campinas, e foi muito tranquilo, porque eu precisei instruir, etc.,
mas ali a gente já conseguiu algumas confissões, até o Alexandre Franco, que nunca tinha feito audiência, ele brincou. Nossa, rapaz, mas você é um caçador de confissões. Ele era bem brincalhão também. E eu lembro que o bispo, um grande colega, estava também na audiência, um pouco antes ele estava rezando de verdade mesmo. Que Deus me ilumine, seja o que Deus quiser e tal. E levantou e foi. Tem algumas situações assim, bem engraçadas, né? Mas por que para mim também, em relação a essa audiência, Watson, eu não tive um grande nervosismo? Eu, primeiro, sonhei muito com isso durante muito Sim. tempo. Então, eu sempre busquei me preparar para esses momentos. Eu fiz minha carreira toda na Justiça do Trabalho, como a gente viu. Primeiro grau, segundo grau, TST. Eu vivi intensamente cada um desses momentos de experiência, né, de prática jurídica. Eu sempre imaginei isso com um objetivo maior, que era o sacerdócio da magistratura. Eu nunca tive o cargo de secretário de audiência, mas fui assistente de juiz, assessor de desembargador, e como assistente de juiz, eu substituí a secretária de audiência várias vezes. Então, Sim. eu já tinha feito audiência, sabia como funcionava, sabia dramas, já tinha acompanhado audiências tensas com os juízes, para quem eventualmente eu já fiz audiência, conhecia até mesmo o funcionamento do PJE. Às vezes eu peço para o secretário de audiência, quando dá um pouco mais de tempo na instrução, ele está ali há muito tempo, eu digo, faz um intervalinho, é importante, você fica digitando muito, tem o Sinovit, Lé, Dort, então eu conheço aqui, eu vou fazendo, aí eu mexo no áudio, até hoje eu faço algumas partes ali, alguns momentos da audiência sozinho, ou até quando precisa, quando não tem servidor para cobrir férias, etc. E quando fica muito tarde também, a pessoa tem compromisso dos filhos, não sei o quê, então eu digo assim, não, pode ir, eu continuo aqui e tal, tá tranquilo. Então eu fiz a audiência, foi um pouco mais suave por conta disso, porque eu conheci o funcionamento, né? Claro, a gente sempre tem o que aprender. Eu me considero um eterno aprendiz, aprendo todos os dias, e isso é incansável na busca do aprendizado, para que a gente possa estar sempre melhorando. Mas a primeira audiência não teve também assim ânimo muito exaltado. A gente vai aprendendo, Wagson, com o passar do tempo, que como juiz, esse poder, entre aspas, Sim. de conduzir audiência, ele deve ser utilizado para justamente você trazer harmonia, trazer paz, trazer tranquilidade. Claro, como ser humano, a gente vai se chatear com algumas situações que a gente vai se deparar, a gente vai ficar decepcionado com algumas, mas a gente pode tentar trazer ali, sabe, leveza, tentar trazer pacificação. Eu procuro muito, durante as audiências, conversar com as pessoas, assim, para que elas se sintam acolhidas enquanto seres humanos, para que elas se sintam ouvidas pela justiça. Não só de ouvir, mas escutar, a escutativa, que é você escutar com atenção, você mostrar que você está atento, que você quer de alguma maneira ajudar e que a justiça está ali aberta para elas e para ouvi-las. Às vezes isso satisfaz muito mais do que a sentença que concede o direito. Várias vezes já, eu tenho uma foto que publiquei no Instagram, que eu estava fazendo audiência em João Molevade, e aí eu vi sentado na cadeira ali das pessoas que estão assistindo um menininho com uma roupa, o menino devia ter uns 7, 8 anos, e ele estava com a camisa de manga longa e com a gravata. Aí eu costumo sempre conversar e brincar também para a gente quebrar, porque as pessoas vão muito armadas às vezes, né? Sim. Então eu brinco um pouco, eu disse assim, pessoal, peraí, só um minuto, pessoal. A gente tem que resolver um problema aqui. Que foi, excelência? Tem 2 juízes na sala, eu e o doutor ali. Aí apontei pro menininho. Aí ele olhou, levantou a cabeça, sorriu. Aí todo mundo sorriu e disse assim, bom, vocês querem que julgue? Eu ou o outro lá? Assim, pode ficar à vontade, a gente tá aqui para ajudar. Vocês querem, ou querem os dois? Não, pode ser os dois. Então vem para cá, doutor, vamos fazer audiência. Aí o pai do reclamante, né? Quer dizer, o reclamante, que era pai da criança, falou, excelência, meu filho e tudo, o sonho dele, ele vê aqueles julgamentos, aquelas coisas na televisão, o sonho dele é ser juiz um dia. Então ele perguntou se podia vir, o senhor deixa assistir? Aí foi aí que eu disse, na verdade, não só deixa assistir, como ele vai julgar aqui também, ele vai ser o juiz hoje. Aí eu levantei da cadeira e disse, só pode ficar aqui, fique aí. Eu não vou levantar muito, senão vai aparecer a bermuda, tá? Se bem que ela até combina com a roupa e tá tudo bem. Aí deixei ele ficar aqui e aí fiquei fazendo em pé do lado. Tanto que a foto que eu postei no Instagram tem ele na cadeira do juiz e eu em pé ali, né? Auxiliando a condução dos trabalhos por ele. Aí foi uma audiência que marcou muito, assim, também. Várias em João Molevade, mas essa também foi uma das que marcou muito. E no final da audiência,
Eles agradeceram e tudo. Na semana seguinte, o reclamante até foi lá com o advogado dele para ver alguma coisa do processo. Ele disse assim: doutor, eu sei que o meu processo está aí para julgar, mas eu queria dizer para o senhor que eu não sei nem o que vai acontecer, como é que o senhor vai julgar, mas assim, até perder um pouco a importância, porque o senhor tinha que ver a alegria do meu filho contando para minha esposa que o juiz deixou ele ser juiz lá no dia, que ele já Que legal, ele foi cara. juiz um dia e que ele vai querer realmente prosseguir nesse sonho. Ele disse que assim, é tudo muito melhor do que ele esperava, que ele ficou emocionado, ele chora contando isso para as pessoas, para o tio dele, para não sei quem. Então, assim, as pessoas, elas querem muito isso da justiça, não? A justiça de portas abertas. Eu acho que é o nosso papel acolher, ouvir, mostrar uma justiça humana. Não só uma justiça formal, que vai dar uma solução, aplicar o direito ao caso concreto. Isso é muito simples, isso assim, simplista demais. Não é a nossa função, não é isso que dignifica a justiça. A gente precisa ter essa feição muito humana mesmo. Tem esse caso, tem vários outros. Eu vejo que você faz uma coisa aí, Vadson, que eu também gosto muito. Eu geralmente recebo nas comarcas que eu estou muitos estudantes de direito. Ah, estagiário, né? Vão lá, estagiários, estudantes, vão assistir a audiência Uhum. porque querem entender. Então eu explico, olha, tá, a gente está aqui nesse momento de acordo, então esse aqui é o momento, né? Brincar um pouco, as pessoas Sim. aliviarem um pouco o estresse e tal. Aí quando vai para a instrução, eu digo, ó, agora aqui é a parte séria, né? E tudo, mas sem prejuízo da gente voltar para brincadeira, se vocês quiserem fazer acordo aqui. Mas, ó, a parte séria, a gente vai começar primeiro por testemunho do reclamante que o CPC fala aquilo, aí você vai explicando. E aí você consegue mostrar também uma faceta Sim. educativa da justiça. Aí, às vezes, fica uma fila de estudantes, e com o maior prazer do mundo, tento auxiliar. Eu acho que é um pouco, Wagner, da percepção que a gente tem de que, como agente público, pelo menos eu vejo assim, né? A gente tem uma certa dívida social. Sim, Então, não custa nada, e eu acho que faz parte até do nosso dever, a gente prestar alguns tributos sociais, devolver um pouco, com em certeza. forma de tributo social à sociedade. Por que não ajudar, ensinar um pouco as pessoas? Aquilo é marcante para a vida das Sim, pessoas. Eu sim. falei para você que virei juiz do trabalho por conta do Paulo Regis, meu professor, mas teve uma outra coisa marcante. Quando eu fui assistir a audiência na Justiça do Trabalho, o Durval, que hoje é desembargador lá no TRT do Ceará, inclusive um camisa 9 exímio, muito bom mesmo, o cara é bom. O Durvalzinho, ele ficava assim, brincando, sabe? E aí, você trabalha, esse camarão lá é bom mesmo e tudo. Eu faço muito assim, Aham. esse talking que ele faz, sabe? Story talking, em audiência e tal. O camarão é bom mesmo, e tá onde hoje, não sei o quê. Aí eles ficam assim, pô, o juiz fala comigo, né? E tal, legal, Sim, isso. Olha que bobagem, pô, o juiz fala comigo, eu sim, sou como ele, humano. E isso é tido como uma coisa muito anormal. O juiz fala comigo, sim, brinca comigo. exatamente. Então eu procuro fazer muito isso. Eu aprendi isso com o Durval, que hoje é Sim, desembargador, e eu levo isso para minha vida. Tento fazer e eu vejo que isso traz uma faceta de humanidade e faz inclusive com que a Justiça do Trabalho seja conhecida por todos como a justiça mais perto da sociedade. E isso com reclamante e reclamado. Eu vou te passar a palavra, mas eu vou brevemente só pontuar uma pode ficar história à que eu já vontade. contei outras vezes, que foi a seguinte, Wagson. Teve um reclamado que montou uma oficina e não deu certo, quebrou. Acabou não dando certo lá. Aí, rapaz, assim, eu tentei brincar com ele várias vezes. E as nossas piadas, quando você passa no concurso, você ganha assim, uma carteira, que tem vários cartões. Um dos Sim, cartões é que suas piadas se tornam muito engraçadas na sala de sim. audiência. Sempre. Aquela risada, no mínimo, por educação. Aí eu brinquei várias vezes e assim, cara, eu não conseguia desarmar esse cidadão. Ele estava Sim. muito armado, ele estava assim, cabeça baixa, sisudo, fechado. Aí eu brinquei com ele e tal. Aí, poxa, até contei no congresso de teleconferência esse final de semana essa história. Mas aí eu falei com ele assim, poxa, seu nome é César. Eu tô vendo aqui que seu advogado é Cezé. Você disse que o negócio aí não deu muito certo, que tá difícil, mas, ó, aqui atrás tem um cabritinho. E ele toca uma musiquinha lá, tem vaga para quinta-feira, que é o dia de hoje. Vamos lá no Cabritinho, quando terminar aqui, César e Cezé. Meu amigo, isso é dupla sertaneja, você e seu advogado. Com vocês, César e Cezé. Aí vamos tocar a viola, é sucesso garantido. Aí ele deu um sorrisinho de canto de boca, levantou assim, desarmou um pouco o espírito. Que eu acho que faz parte da gente tentar isso, né? Aí, assim, não teve acordo, eu condenei o cara.
Aí, de repente, como eu sou ser humano também, eu fui na Academia Quality, como eu disse que gostava de ir. Aí fui na Academia Quality e, de repente, chega alguém e tal e me cutuca. Aí eu olhei assim, tal, o que foi? Aí o cidadão falou assim, ó, morre aqui, viu? Aí eu falei, não, como assim? Eu tô reconhecendo o senhor, eu vou morrer aqui porque eu vou morrer aqui porque eu simplesmente fiz o meu papel, eu sou juiz, eu tinha que julgar o caso. Ele disse, não, morre aqui o que eu vou te falar. Morre aqui o que eu vou te falar. A Malu tá até falando, ó, Cabritinha é história de Monlevade. Vejam como é verdade a história. Com certeza, eu até mencionei que são muitas as histórias de Monlevade, mencionei o caso da Vale e etc. Mas, enfim, ele disse assim, morre aqui o que eu vou te falar. Eu disse, pois não, amigo. Aí ele disse assim, olha, eu sempre achei que juiz fosse um bicho arrogante e tal, que fosse aquela pessoa que se acha Deus, que não pode falar, mas você me tratou como gente, você me ouviu, você brincou comigo. Você tem meu respeito. E eu mudei minha concepção da justiça. Aí eu já fiquei assim, poxa, que bacana, né? Que reconfortante ver que você está exercendo o seu papel para contribuir socialmente. Mas aí ele fez um acréscimo. Ele disse assim, olha, e outra coisa, além de te respeitar, você está fazendo o supino todo errado. E eu estou trabalhando com isso aqui agora, dando aula. Vem cá que eu vou te ensinar como é que faz direito. Aí eu tive no seu tribunal recentemente, dando um curso um debate de audiência, aí no TRT 14 ano Sim, passado. eu assisti, eu te indiquei também. Uhum. É verdade, obrigado pela indicação. Aí eu tive aí e tal, contei essa história e eu disse até para os colegas, ó, vocês têm que aprender como é que você condena alguém e ganha um personal trainer. O cara ficou, é só ser legal com as pessoas, independente de ser reclamante ou reclamado. Então, eu condenei o cidadão, não deu para sair acordo e ainda ganhei um personal trainer. Aliás, ele me ajudou muitas vezes, inclusive com variação de exercícios. Eu acho até que teve um ganho de hipertrofia depois que o cara fez o acompanhamento lá. Mas brincadeira à parte, é muito bacana assim, você utilizar aspas, o poder que você tem para promover o bem, para mostrar para as pessoas que existem instituições voltadas a enxergá-los como seres humanos e realizar a justiça, ou pelo menos tentar realizar a justiça, ser um agente de transformação social. É isso que eu acredito. Não, isso é fantástico. Eu lembrando aqui de algum caso, eu acho que os mais emblemáticos é quando a gente recebe o elogio do empregador. Principalmente nesse caso que você falou, que ele foi condenado e ainda assim permanece o respeito e a admiração. Isso para mim é impagável. Eu tive um, cara, aqui foi numa vara do interior aqui, São Miguel do Guaporé. No blog tem algumas postagens, assim, o quadro casos de um juiz do trabalho. Eu acho que é isso, casos de um juiz do trabalho. Acho que tem uns 8 lá, mais ou menos. O primeiro foi isso, que a pessoa, o empregador, ele estava totalmente desconfortável na audiência, ele tinha tido uma experiência anterior na Justiça do Trabalho ruim, e ele já foi com esse impacto, né, com essa experiência ruim para a audiência, estava um pouco receoso, até cabisbaixo, e quando ele começava a falar, ele falava muito alto, parecendo que está impondo uma vontade. E era uma discussão de justa causa, de reversão de justa causa. Pode ficar tranquilo. Eu fui ajeitar aqui a luz e não pode. Desculpa. Acontece. Aí era uma reversão de justa causa e ele falava muito, muito alto e assim, de forma até... Quem olha de fora, parecia que era agressivo. Só que aí eu notei, sem perguntar, notei que ele tinha um aparelho de surdez. Então era uma característica que assim era involuntária, não era uma coisa que ele queria, né? Aí eu tive todo o respeito, tratei ele bem. Aí no final da audiência ele veio e agradeceu. Aí falou, nunca obrigado pelo tratamento, que eu tenho um problema de audição, aí por isso que eu tenho que falar num tom mais alto. Numa audiência anterior eu fui destratado. O outro juiz falou que eu estava gritando com ele. E aquilo me deixou muito chateado, e você não. Você me passou um outro perfil. Tanto que eu tive outras reclamações. Uma, ele foi condenado com a doméstica e ainda ele vinha conversar comigo, bater o papo. Legal. Doutor, naquele caso o senhor estava sem barba, agora está barbudo, como é que tá? Assim, tinha aquele respeito e admiração, sabe? E assim, era recíproco. É uma coisa bem interessante. E eu até falo, quando você traz a admiração do polo
patronal, que a gente não tem uma justiça tendenciosa, né? Ela tem seus princípios, é verdade, uma relação totalmente assimétrica, mas a gente se pauta pelo trabalho em si, independentemente da parte que vai beneficiar, se é empregador ou se é empregado. Mas quando você traz um elogio e a confiança do empregador, isso é fabuloso. Eu acho que é muito admirável. E você trouxe isso. Muito gratificante. E só para ilustrar aqui, Yuri, apesar de eu ter tido uma experiência que nem a sua, é bem assim, eu acho até relativamente longa como assistente, a minha primeira audiência que está no livro, até me surpreendeu, que eu nunca tinha visto em livro, cara. O PJ estava fora do ar, é uma cidade aqui de Machadinho do Oeste, é uma cidade que é até conhecida porque quem morava na cidade era o dono do Madeiro. Ele morou nessa cidade um tempão, ele mexia com extrativismo na cidade, depois abandonou e fez o Madeiro. Mas tem o emblema dele ali, né, a participação dele lá em Machadinho do Oeste. Aí é uma cidadezinha bem pequenininha, bem pacata, acho que tem uns 30 mil habitantes no geral, considerando a parte rural, né? E a maioria dos casos ali são vínculos empregatícios e relativa ao corte de madeira e comércio correlato, né? Aí a primeira audiência que eu peguei, foi a minha primeira audiência, que está retratada ali no livro, ela estava escrita assim, na ação, que eu li lá na hora, né? O nome da ação era o seguinte, ação declaratória negativa de vínculo empregatício para regularização em assentamento, em assentamento junto ao INCRA. Não estava desse jeito, nossa, eu falei, que diabo é isso, cara? O que eu peguei agora? Ação declaratória negativa, eu nunca tinha visto isso, a pessoa postular uma declaração negativa de vínculo empregatício. E o PJ é fora do ar, processo eu estava com o secretário de audiência começando também, no mesmo dia que o áudio estava fora do ar, não tinha modelo. Aí começou aquele alvoroço todo, e você atrasando uma pauta de uma vara pequena, vira uma feira, né? Você já sabe como é que é, na cidade pequenininha, vira aquele evento ali e você tem que dar conta, né? E foi isso, cara. A primeira audiência me surpreendeu por conta disso, pelo tema. Logicamente, com o tempo, a gente conversando lá, a gente descobriu que realmente se tratava de uma fraude ali do PIS do reclamante. Na localidade, utilizavam o PIS de forma indevida e ele ficava no registro do CAGED como vínculo empregatício sem ter trabalhado. Então, de duas uma, ou era erro ali de contabilidade ou fraude mesmo para sacar o abono do PIS, que é até grave, né? E ele como estava ele estava na lista de assentados do INCRA, ele pediu isso, porque foi indeferido o nome dele justamente pela existência do vínculo empregatício. Então, um dos requisitos era a inexistência do vínculo empregatício. E saiu um acordo, mas assim, isso já me causou um espanto. Eu estava na expectativa que você tivesse, nessa primeira audiência singela, instruído e dado a sentença em mesa. Não foi tanto assim, não. Eu não estava com peito ainda para isso, não. Até porque eu não estava com aparato ali, não tinha internet. Não, complicadíssimo, eu vi. Nossa, PJE era o Paulo que estava me acompanhando, a gente até brinca lá. Ele estava aprendendo ainda na secretaria de audiência. Aí ele digitava assim, ó, tuc, 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 tuc. Então, aí foi uma audiência assim, que demorou umas 2 horas até a gente pegar os modelos, construir a ata toda, chegar naquela conclusão e sair um acordo. Foi bem interessante. Mas é só para ilustrar, mas quem tiver interesse, lá eu no livro. Caso, viu? Pois é, eu nunca tinha visto isso em nota de rodapé. Ação declaratória negativa de vínculo empregatício. Quem sabe, se a gente for examinador aí de prova oral, né? A gente compra alguma coisa nesse sentido aí. Mas, Yuri, passando aqui, a gente já está batendo os 34 minutos. Não sei se você já está cansado, mas eu queria aproveitar esse espaço para você falar, cara, que eu acho um livro bem legal, esse livro que surpreendeu a todos, bem inovador. E esse manual de compliance, que já está na 3ª tiragem, né? Da editora Juspod, já é sucesso, já, tanto o seu quanto o do Fabrício. E se você puder falar um pouquinho dessa dinâmica de compliance, porque eu tenho alguns seguidores que não estão tão ambientados com o assunto.
se você puder falar Sim, claro. e externar o que tem no livro, né? Eu acho bem legal. Sim. Wagson, o compliance ele demorou muito para chegar aqui no Brasil, mas ele finalmente aportou no nosso território nacional e é um caminho sem volta, né? Quem realmente não tiver conhecimento de compliance, eu falo do compliance, governança corporativa em geral, e depois tem que conhecer as áreas específicas, né? Quem não tiver conhecimento de compliance realmente vai ficar numa situação complicada em termos do próprio mercado de atuação. Por exemplo, as empresas hoje, elas precisam ter programas de compliance para participar de licitações em vários estados, em vários municípios, para obter algumas subvenções e o próprio mercado internacional exige. Eu tenho alunos na minha pós-graduação que já falaram, professor, a empresa que eu presto consultoria, ela perdeu o contrato com a multinacional, porque a multinacional agora tem uma diretriz que só contrata quem tem programa de compliance, porque ela Legal. tem que ter a certeza que está se relacionando com alguém íntegro, com alguém que cumpre a legislação, que tem programa de conformidade. Então, vem sendo uma obrigação. E, assim, mais do que uma obrigação, sabe, Vadson, eu sempre falo nas aulas e abordo isso no livro, o compliance significa que você vai estruturar um programa que vai ter algumas ferramentas que vão assegurar que os direitos trabalhistas sejam respeitados. Claro, existe mais de uma forma de você estipular regras trabalhistas. Remuneração, tem várias formas de remuneração. Você pode estruturar segundo vários critérios, segundo vários caracteres. Mas você precisa estruturar de uma maneira lícita. Você precisa ter mecanismos para apurar desconformidades, sejam desconformidades de plano de cargos e salários ou de conduta interpessoal. Você precisa ter um código de conduta, um código de ética. Então, você precisa estruturar alguns mecanismos para assegurar o cumprimento. E aí, Wagson, quando você assegura o cumprimento da legislação, é importante perceber isso, é um choque de realidade, porque as pessoas pensam, o compliance é porque precisa ter, então, para participar da licitação. Isso é uma visão muito reducionista, não é isso. Você tem que perceber que quando você estrutura um programa de compliance, eu falo isso da prática, tá? Porque eu estudo o tema e conheço e debato com várias pessoas que aplicam e estruturam programas de compliance, advogados. As empresas que têm programas de compliance efetivos, bem estruturados, elas possuem um clima organizacional muito sadio, muito saudável, porque lá os trabalhadores se sentem valorizados, eles não têm a percepção de que estão sendo desrespeitados, você não tem aquela cultura de descumprimento. E aí o que você faz? Você motiva o ambiente de trabalho. E motivação é diretamente vinculado ao aumento da produtividade, à redução do absenteísmo. Você reduz conflitos intersubjetivos. Então, é muito importante, até em termos de eficácia, de eficiência empresarial, que você adote um programa de compliance com as ferramentas que vão assegurar um bom gerenciamento dos trabalhadores. Porque não adianta você pensar na premissa, trate bem o consumidor. Quem vai tratar o seu consumidor são seus empregados. Tem uma frase célebre de um norte-americano, trate bem os seus empregados, porque é eles que tratarão seus consumidores. Então, é importante ter essa perspectiva. E aí tem muita gente, Wagson, que pensa assim, programa de compliance, isso é coisa de advogado de empresa. Eu advogo para reclamante, então o que eu quero com compliance? Que eu sempre desmistifico isso. Olha, não ache que porque você advoga para reclamante, você não tem que conhecer compliance. Pelo contrário, as empresas estão todas estruturando programas de compliance. Você sabe os requisitos de validade de um programa de compliance? Você sabe até que ponto ele pode ir? Então, se você não sabe isso, você não tem como fiscalizar se o programa de compliance é adequado, se ele é efetivo, onde que ele está errando. Você precisa conhecer até para saber se os direitos estão sendo respeitados e se o programa foi implementado e está sendo executado corretamente. Você tem que conhecer. E, às vezes, pode ser uma oportunidade de uma empresa buscar advogado do reclamante. E não ache que é assim, utopia. Tem uma advogada do Rio de Janeiro, não vou citar o nome, mas é uma das maiores, se não a maior advogada trabalhista de reclamante do Rio de Janeiro.
E eu já ministrei alguns cursos lá, e sempre tem pessoas do escritório dela, já ministrei alguns cursos no Rio de Janeiro, voltado à prática trabalhista. E aí ela pegou e me ligou e disse assim, eu vejo que você, né, dá cursos de compliance, você escreveu um livro, eu queria comprar o seu livro e queria participar de algum curso seu de compliance trabalhista. Eu disse, na época, assim, tá, ótimo, qual que é o seu objetivo? Aí ela foi dizer, não, eu agora vou executar um programa de compliance numa grande empresa. Eu até brinquei, poxa, mas você é identificado como advogada de reclamante. Você vai atuar na perspectiva do compliance, vai mudar a segmentação. Como é que foi isso? Me conta um pouquinho, fulana. Aí ela disse assim, olha, Yuri, é porque é o seguinte, tem uma grande empresa, que inclusive eu sempre litigava contra ela, e eles me procuraram e disseram assim, olha, a gente não quer descumprir legislação, a gente quer cumprir, a gente não quer ter problema, a gente quer estruturar uma coisa legal e que não dê problema. E a gente faz as coisas, faz plano de cargos e salários, estrutura sistema de remuneração, e você vem com umas teses que a gente não é capaz nem de imaginar. A gente não fez de maldade, mas tem coisa que você pede que a gente nem percebeu que poderia ter essa ponta de maldade. Então a gente quer que você faça o programa de compliance, que você execute e acompanhe, porque a gente quer que você traga o que pode se imaginar como errado. E aí, Wagson, é exatamente essa perspectiva. Você contratar um advogado de reclamante para auxiliar num programa de compliance é como se você estivesse contratando um hacker para testar um sistema de segurança. Então, não é coisa só para advogado de reclamado. Aí, claro, tem várias ferramentas, né? Não daria para eu conseguir explicar aqui pela limitação de tempo. Mandar um abraço aqui para a doutora Andressa. Ela tem um livro de compliance, falou que está adorando. Obrigado aí pelo relato, doutora Andressa. Também sempre acompanha as lives aí. Um grande abraço. Alguém perguntou qual que é o livro, Wagson? Esse aqui é o livro. Aproveita aí. O Compliance Trabalhista. Ele da Juspódio, né? Editora Juspódio. Ele teve esgotado a primeira, a segunda tiragem, está na terceira tiragem. Segundo o relato que me foi passado, está mais ou menos em metade da terceira tiragem. Acho que talvez daqui a um mês aí a gente esgote essa terceira tiragem. Graças a Deus, né? Com muito trabalho, muitas madrugadas e muito amor no coração. E tem uma pós também, né? E essa pós, para quem tiver um interesse, como é que o pessoal pode ter mais informações dessa pós-graduação? Ela é específica em compliance, né? É verdade, Wagson, bem lembrado, porque é uma pós de compliance trabalhista e ela, na verdade, só pode receber inscrições pelas regulamentações do MEC até o dia 30/6. Então, a turma 3, que é essa atual, ela está aberta ainda, mas dia 30/6 fecham as possibilidades de inscrições. Pelo IEPREV, é uma instituição que me deu carta branca para estruturar com o Fabrício essa turma de compliance da maneira que a gente quisesse, tal, com total autonomia, corpo docente, conteúdo programático, totalmente inovador, voltado para uma perspectiva prática. O direito do trabalho voltado para rotinas trabalhistas. E aí você vê todo o direito do trabalho, mas pensando em remuneração, pensando como montar plano de cargos e salários, essas perspectivas realmente práticas, e envolve gestão de pessoas, análise de normas regulamentadoras, aplicação assim, de rotinas trabalhistas nessa gestão de pessoas, uma série de situações. Tá? Eu vou colocar, Wagson, um stories com o link da pós-graduação. Tá? Perfeito. Aí eu reposto também, deixo no meu perfil. E, Yuri, passando aqui, você e o Fabrício terão um curso agora, né, de PJE Cálculo. O pessoal está perguntando bastante. Vai ser que dia mesmo? Vai ser no dia 19, né? Nós teremos. As pessoas têm me perguntado muito em direct quantas horas eu durmo, tá? Isso eu posso compartilhar também. Eu durmo, em tempos normais, assim, 6 horas é a média que eu durmo e me satisfaz bem, 6 horas. Mas ultimamente eu tenho dormido 4, 5 horas, com muito equilíbrio de escrever, de fazer sentença, de gravar aula, de preparar slides para cursos. E cuidar dos filhos, né? Das filhas. E também cuidar das filhas, tá? Enfim, a gente consegue aí tentar equilibrar. E ainda tem também, eu confesso para você, antes da sua live eu estava
de 8 às 8h40, eu tive aula aqui com o meu personal trainer no condomínio, então, que é para deixar a mente bem oxigenada. Enfim, nós teremos um curso de PJ Calc a partir do dia 1º de julho de 2020. É obrigatório, está logo aí. Então, esse curso tem a sua primeira aula no dia 19/6 e a última aula vai estar disponível no dia 28/6. São 13 aulas, numa média de 50 minutos cada aula. Tem 2 encontros ao vivo para sanar dúvidas e tem um grupo do Telegram de debate. Essas aulas são aulas práticas, voltadas para exercícios. Tem vários exercícios. Hoje mesmo aqui, eu estava finalizando alguns rascunhos aqui do exercício 4. São exercícios que foram feitos para mostrar como é que alimenta. Olha, você vai ter isso aqui, então esses são os dados, você tem que alimentar aqui. Aí tem o passo a passo que você que não conhece tem que entender. E tem alguns botões que, se você não tiver um ensinamento, não tiver orientação, você fica perdido mesmo. Como é que você faz? Então, a gente precisa mostrar esse passo a passo. E tem também essas aulas ali de debates, né, de dúvidas, na verdade, previamente enviadas em encontros ao vivo. Mas essas aulas, Wagson, ficam disponíveis por até 12 meses. Entendi. Elas vão estar lá na plataforma do Hotmart, podem ser acessadas quantas vezes. Agora eu estou com um processo que era parecido com um exercício que já foi feito. Pode voltar lá, pode assistir, pode rever. Fica por 12 meses. Até sexta-feira, o curso está com um valor promocional de R$ 147. Na sexta-feira ele vai para R$ 197 e a partir de sábado ele fica R$ 247. Tá? Nós estamos fazendo pelo Instituto Nacional de Direito do Trabalho esse curso, mas vai ser inserido na plataforma do Hotmart, que é uma plataforma muito boa para efeito de cursos online. Aí na sexta-feira a gente vai ter um aulão gratuito do PJ Calc para quem quiser eventualmente assistir antes de se inscrever, ver como é que funciona a metodologia. Esse aulão gratuito vai passar pela webinar. Lá no meu Instagram também eu divulguei o link de inscrição. Mas o valor de 147 é só até antes desse aulão, tá? Aulão PJ Calc. Os valores, essa estratégia de marketing, eu não cuido disso, aí realmente eu não tenho tempo. Eu tenho uma assessoria de marketing jurídico que faz essas produções, que faz toda a parte administrativa, até porque, como juiz, eu não posso fazer, né? Então eu não tenho essa... não recebo valores, isso é tudo lá pela B2B, que é a empresa que cuida lá do meu marketing jurídico. E Yuri, então, me despedindo aqui, agradecendo mais uma vez, a gente tem uns 10 minutos, mais ou menos, para uma mensagem final. Queria agradecer imensamente a sua disponibilidade e por ter inteirado aí 2 lives aí comigo, aí, quase 2 horas aí. Uma satisfação muito grande. Eu acho que a gente não tem concorrência nesse mundo digital e nem no mundo acadêmico. Eu acho, sim, que a gente tem pessoas que a gente admira. E uma delas é você. Eu acho que você engrandece muito a magistratura do trabalho. É um dos bons exemplos que a gente tem. E a gente tem que divulgar esses bons exemplos, né? Parabéns aí, meu amigo, pela história. Coisas que eu nem sabia também. Por conta disso, eu acho que te admiro até mais por essa resiliência, por ter acreditado ainda nesse sonho, né? Porque a magistratura é um sonho e ainda continua sendo nutrido, né? Com a nossa atuação, dando aula, ou fazendo postagens nesse mundo digital. Eu acho que é isso, passar essa vivacidade, isso que a gente acredita, né? Na magistratura do trabalho. E é isso também que era o objetivo da live, magistratura e vocação. Você é uma dessas pessoas que eu vejo assim, de longe que é vocacionado para o exercício da judicatura. Meus parabéns e, para mim, é um amigo pessoal que eu admiro mesmo e não tenho vergonha de falar, que é um dos grandes nomes aí do direito do trabalho. E parabéns pelo livro também, que eu estou acompanhando e sempre que eu posso eu indico. E, meu amigo, obrigado mais uma vez e, se você puder, eu gostaria de uma mensagem final para quem está um pouco desacreditado ainda do direito do trabalho. A gente está passando por um período de transição, né? Veio de uma reforma trabalhista, agora veio com essa pandemia. O direito do trabalho passa por um lado mais protagonista e tem aquela questão do corte orçamentário também, sem perspectiva
imediata de um concurso público. O pessoal ainda gosta da área trabalhista, mas fica naquele pensamento, né? Será que eu devo abandonar? Será que eu devo conjugar com outras carreiras? E você pode ficar à vontade aí para deixar essa mensagem final de incentivo e de motivação. Obrigado aí, em primeiro lugar, pelas palavras, Wagson. A recíproca é mais que verdadeira, você sabe disso. Admiro muito também o seu trabalho, admiro muito você como magistrado, como professor e como ser humano. De verdade, de coração. E é muito importante mesmo que a gente tenha sempre consciência dos nossos deveres. Eu, graças a Deus, fui agraciado aí com um certo metabolismo bacana, né, em se satisfazer com poucas horas de sono, mas uma coisa que eu sempre deixo claro também, eu não tenho julgamentos em atraso, eu não hesito de conversar com as partes em audiência, de buscar ter um relacionamento saudável com a advocacia, porque quem ganha com isso é o jurisdicionado, e, enfim, os meus deveres da magistratura em primeiro lugar. Muitas vezes, além de não ter sentença em atraso, eu consigo deixar minha caixinha lá do GIM. Para quem não sabe, GIM é gerenciador de informações do magistrado. Tudo que está pendente aparece lá. Às vezes eu posto lá, assim, não existem processos no GIM. Agora, na época da pandemia, tem até muita gente sem processo no GIM, mas nem sempre é assim, né? Porque a demanda em algumas comarcas é muito alta. Isso varia por uma série de fatores. Mas aí até tem gente que às vezes manda mensagem brincando, não precisa ficar esnobando não, que está sem processo no GIM. Enfim, só para também mostrar o lado bom, né? Para mostrar que, na verdade, a justiça se preocupa em ser eficaz. E não de soluções formais, de acabar com os processos, mas de construir de maneira justa, de maneira humana. Eu sigo essa sua linha também. Os juízes no TRT 14, aliás, são muito humanos. Eles são voltados assim de uma sensibilidade muito marcante. A gente tem uma proximidade muito grande do Poder Judiciário em Rondônia, trabalhista, com o conceito real de justiça. Isso é muito bacana, por isso que eu tenho uma grande satisfação sempre de ir em Rondônia. Bom, mas feito isso, a gente tem realmente, né, para quem pretende o concurso da magistratura, Wagson, a gente às vezes passa por alguns desânimos, por derrotas, como a gente citou algumas nossas, como também por falta de perspectiva nesse momento. E, claro, a perspectiva pode não ser a melhor possível, mas saiba que ela vai surgir, porque o Poder Judiciário é uma instituição permanente e essa demanda é permanente, é necessário. Então vai surgir. E a questão é, você vai aproveitar a oportunidade quando ela surgir ou você vai deixar que os outros aproveitem, né? Alguém vai aproveitar. A oportunidade vai estar lançada. Resta saber se você vai aproveitar ou deixar para alguém. E não se apeguem em sentimentos, digamos, apocalípticos, em sentimentos negativos, tá? Como diz Ariano Suassuna, o otimista ele é um tolo, né? Que vive naquela vã ilusão. Mas o pessimista é um chato. Que bom mesmo é ser um realista esperançoso. Aquela pessoa que conhece a realidade, mas que tem esperança do verbo esperançar, que é buscar e perseverar. E nunca deixe que lhe digam que não vale a pena acreditar nos sonhos que se tem. Que seus planos nunca vão dar certo ou que você nunca será alguém. Quem acredita sempre alcança, já dizia Russo Renato. É isso, senhores. É isso. Muito obrigado aí, viu? E parabéns pela camisa do Fortaleza aí, meu cara, porque eu usei uma camisa do Goiás numa live e acabou a energia aqui, eu perdi a live. Não foi pé quente, não. A do Fortaleza foi, viu? Aguentou 2 lives inteiras e bem. E obrigado pela poesia aí, viu? Poesia move o mundo, né? É verdade. Mandaram alguns comentários aí sobre a camisa do Fortaleza. Alguém falou aí, o único tricolor é o Bahia. Rapaz, agora aproveite, a gente estamos com as mesmas cores, estamos juntos. Mas aproveitem todos. Eu geralmente digo, você é de Goiás, né, Wagner? Goiás. De Goiânia mesmo. Goianiense. Goiânia, pois é assim, aí geralmente quando aqui em Goiânia você torce o quê? Para não ter medo de errar, eu digo assim, em Goiânia eu tenho 3 times, Goiás, Atlético Goianiense, e Vila Nova. O que tem mais? O Vila Nova. Grande Vila, o Vila é um grande rival lá do Goiás, né? É que o Atlético Goianiense nos tempos mais recentes acabou tendo pouco mais de êxito, né? Nesse tempo mais recente aí. Mas você é Goiás?
Goiás, sou Goiás, já tem um Esmeraldino, tempo. né? Esmeraldino. Mas, assim, é time goiano, eu até costumo falar, ele, de vez em quando, quando você está empolgado ali para torcer, ele vai, tá numa Vermelho azul. crescente, pois ele tá numa crescente, e quando chega no vamos ver ali, ele dá aquele decréscimo, né? Mas, torcedor, você já viu, a gente tem que acompanhar e É ficar isso. com a esperança. Muito obrigado aí, Yuri. Eu estou à disposição. A live aqui, essa segunda também, vai estar disponível no meu canal do Instagram, que é Vagson Filho, que é um nome complicado, mas até brinco aí. Uma vez que você aprende, nunca mais esquece. Vagson Ah, Filho e no Watson, blog. Pode isso é ficar à verdade. vontade. Só uma coisa, a Labo Humano comentou várias É vezes aqui, a Thalita aí. a Thalita. Um grande abraço, Thalita. E ela tá falando, agora Atlético Mineiro, né? Olha, aqui em Minas eu torço Atlético Mineiro e Cruzeiro. Aí, assim, geralmente eu falo isso, e aí de vez em quando aparece um torcedor do América Mineiro e o América Mineiro também, tá bom? Eu não quero confusão com ninguém. Tem que agradar todo mundo, né? É isso aí. No futebol, assim, no futebol eu tenho um time, agora falando sério, né? Eu respeito o Ceará, tenho vários amigos torcedores do Ceará. Eu respeito o Ceará, mas no futebol eu tenho um time que é o Fortaleza. O resto eu tenho muita simpatia por todos, aí um carinho, eu gosto de futebol. Mas eu torço Fortaleza, que é o lugar onde eu joguei. Joguei assim, eu fiz escolinha lá, né? Eu treinei naquele Acho que tem campo, um então eu sei carinho, como né? via. Tenho amigos na diretoria, E, sou amigo do e é da Marcelo sua Paes, terra também, né, presidente. cara? E é da É sua minha terra também. terra. Treinei, assisti jogos, já fiz viagem com o time, com a diretoria. Eu Que legal. gosto, assim, eu vivo aquela atmosfera, né? Não, que bom, cara. Parabéns aí. E eu estou à disposição, viu, Yuri? Qualquer coisa é só chamar aí. Igualmente, Grande meu amigo, sempre abraço à aí, viu? disposição, viu? Manda um Abração. abraço aí para a família aí. Mande sim. Até mais, grande Valeu, pessoal. abraço. Até mais.